A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Estamos iniciando a segunda semana do mês de janeiro. Hoje, segunda-feira, 10 de janeiro. Os dias estão passando rapidamente. Hoje ouviremos, dentro de instantes, o reverendo Jeremias Hernandes Dias Lopes, sala de prosa falando sobre Buscando o Avivamento. E em seguida você ficará com o reverendo Antônio Júnior trazendo a conclusão da mensagem que ele iniciou na última sexta-feira. Sem perda de tempo, fiquemos com Sala de Prosa. Fala, gente boa! Sala de prosa, hein? Que sustância, hein, mesmo? Eita, benção, hein? Eu acho que é melhor pra mim essa prosa do que processo. Porque aqui eu tenho uma lavada geral. Glória a Deus. O bate-papo aqui nos bastidores é um negócio Ô, maravilhoso. menino, né? aqui é um aconselhamento brutal. Olha, você não vai embora não, hein? Porque hoje a conversa é sobre a busca do avivamento. Fica firme aí, hein? Comércio, pandemia, fecha e abre igreja, nem todo pastor está tendo jogo de cintura para lidar com redes sociais, ovelhas distantes, alguns membros já foram embora. Talvez não voltem mais. Talvez não voltem mais. Parece, né? Que de vez em quando deu uma murchada geral. Ô mestre, o avivamento espiritual na igreja ele é importante? Pastor Jeremias, os tempos mais áureos da igreja foram tempos de busca de avivamento. A crise não é um fator que deva desestimular a igreja, porque os avivamentos nasceram no ventre da crise. Ô menino, ó, áureos, vai aproveitando aí, hein? É brutal, menino, louvado seja Deus. Continua mesmo, eu estou achando sustância demais. Então, eu creio que esta crise que se abateu sobre o Brasil, sobre o mundo, muitas igrejas pequenas que pagavam aluguel, trabalho começando, fecharam as portas. Nós não devemos olhar isso com um ar de superioridade, porque tem igrejas estabelecidas, bem organizadas, mas com lamento. Lamento. Por outro lado, nesse tempo em que os recursos da terra se esgotam e nós não temos a quem recorrer, pondo a mão, quando o povo de Deus recorre ao Senhor, Ele olha do céu, Ele abre as janelas dos céus, Ele visita a sua igreja. Acho que deve ser o grande anseio da nossa alma. Aquele texto de Abacuque, que aviva a tua obra, eu estava lendo na nova versão transformadora, que diz assim: Senhor, eu ouvi a teu respeito. Senhor, ajuda-nos novamente, como fizeste no passado. Você se lembra, Jeremias, na década de 90, quando Deus soprou um alento de vida sobre a igreja brasileira? Ô mestre, eu acho que foi no mundo inteiro. Aquilo foi tão marcante na minha vida. Você se lembra de um encontro que você promoveu em Belo Horizonte? O CPL. CPL. E eu fui com o pastor Seni e mais 2 colegas. Olha, nós fizemos uma reunião de oração dentro do carro, ininterrupta, de Belo Horizonte a Vitória, sem parar. Sem parar? Sem parar. 8 horas de carro. 8 horas? 8 horas. Parava um, começava o outro. E aquilo era um senso da presença de Deus, uma alegria gloriosa, as vigílias de lágrimas, de busca, leituras assim intensas de livro sobre o avivamento, o coração ardendo. Ô mestre, parece que hoje está assim, quem é desse jeito aí, que está buscando, ele não é muito firme na
doutrina. Como é que é isso, mestre? Isso é só de... Como é que é isso? Eu acho que isso é um grande... Eu vou dizer uma palavra meio complicada. Isso é anacronismo, isso é ficar fora do tempo. Ó, pausa. Só sala de prosa deixa você opíparo. Porque aqui as palavras... É boa. Ai, fala mesmo. Então, veja bem, Anacronismo. porque se você estudar a história dos avivamentos, né, a grande maioria dos avivamentos aconteceu dentro de um contexto de igrejas chamadas tradicionais. Tradicionais. Ô, mestre, o desejo de buscar a Deus é um desejo da alma do crente. Não tem a ver com se é calvinista, se é arminiano, se é isso, se é aquilo. O crente, o nascido de novo. Que ama Jesus, que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, que está inconformado com a vida árida, seca, e quer mais de Deus, e Deus tem mais. Deus tem mais. Ô, mestre, Belo Horizonte, nossa Belo Horizonte fechou lá no começo do ano, né? Ficou assim, não pode ter culto. O tempo pode estar aberto. Então nós resolvemos fazer lá um plantão pastoral. Cada pastor ficava 2 horas lá no templo. Convidamos a igreja para vir orar. Mas Deus nos surpreendeu com uma coisa excelente. Não foi ninguém. Ficava só o pastor. Aí nossa equipe pastoral reuniu. Alguns dos pastores falaram comigo: pastor, nós não estamos tendo engajamento, vamos mudar essa estratégia. Aí veio ao meu coração assim, mestre. Deus estava dizendo para a nossa equipe pastoral que ela precisava de orar. Então deixou o cara sozinho 2 horas para ele orar pela igreja. Aí eu falei, nós temos que aprender a pastorear em oração, para Deus despertar, mas fica até emocionado, Deus despertar o coração do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, piedade na vida da igreja, para experimentar novos tempos. Eu lembro, mestre, de congressos que nós participamos, na nossa denominação, em Lavras, em outros lugares. Lembro de você e eu, Seni, e alguns irmãos, de terminar o culto, mestre, e nós... Não queria ir embora. Não queria ir embora. E a gente queria orar mais. Um dos congressos de Lavras, eu me lembro até hoje, eu preguei um sermão, eu nunca mais consegui pregar sermão. Só preguei aquele dia. É mesmo, essa? Nunca Coisa mais. Boa. Você lembra o título do sermão? Lembro, foi Batismo com Fogo. É o primeiro livreto que eu escrevi. E o culto, não conseguimos terminar o culto. O povo chorava, orava, e a gente estava com um coração aflito até, porque nós éramos muito jovens na época, inexperientes, e debaixo de muito temor do que pudesse acontecer. De tudo, é verdade. Tudo. Mas foi um senso da presença de Deus, a alegria do Espírito Santo de Deus. E eu creio que nós precisamos voltar a esse primeiro amor. Ajuda-nos, como ajudaste. Nós temos esse passado recente do derramar de Deus. Fomos naquela visita à Coreia e você escreveu na volta de lá, você escreveu um livro sobre o avivamento, escreveu o Pentecostes. Foi. Você prefaciou para mim, inclusive. 2 livros preciosos, que ainda a leitura hoje me faz bem, mestre. Amém. E precisamos restaurar essa fome do avivamento. Ô, mestre, nós perdemos alguma coisa, você acha? Eu acredito que como sim. Igreja, nós geral. Como igreja, acho que perdemos um pouco a simplicidade. Estamos muito burocráticos, muito críticos. Levou. E numa radicalização calvinista, arminiano calvinista, no sentido de que não é que você não tenha a sua posição, a sua convicção, a sua firmeza, mas perdemos às vezes a doçura. Às vezes, irmãos, é de lá e de cá. Naqueles tempos, mestre, era tradicional e não tradicional. Aí nós entendemos assim que não é tradicional, não tradicional, é amar a Cristo. Eu estava pregando ontem, antes de ontem, lá na Catedral da Baleia, lá em Brasília. E eu estava falando com os irmãos uma coisa interessante, que fervor espiritual não tem a ver com estilo de culto. Às vezes você prega numa igreja... Deixa eu confessar aqui, mestre, eu já achei que tinha. Quando eu era começo lá de ser jovem, o pessoal chegava lá na igreja e falava assim, aqui é a tribo dos pé roxos. Eu falei, não estou entendendo, pé roxo. Não, é porque
tão frio que o pé já está roxo. Aí, aqui me dava uma irritação, mestre. Depois eu fui, essa palavra sua é boa, fui deixando de ser burocrático, que Deus não é propriedade de ninguém, continuei, mestre. Então, você prega em algumas igrejas... Você estava falando lá na Baleia. Na Baleia. Estava falando que há igrejas que são tão ritualistas, tradicionais na questão litúrgica, que se uma mosca voar, você escuta. Há outras que são tão informais na expressão que você precisa... Calma. Menos. Porque às vezes a pessoa aprende clichês. Clichês, jargões, e Deus está vendo o coração. Então o coração pode estar aquecido num lugar quieto, o coração pode estar abrasado num lugar barulhento, eu não sei. Quem sabe ler isso é Deus. É Deus. Ô, gente boa, restaure o fervor na sua vida. Restaure a alegria do Senhor no seu coração. Ô, mestre, dá uma sugestão pastoral aí. Nós temos muitos pastores conosco, dá umas 2 ou 3. A primeira coisa que eu acho importante é que na história dos avivamentos, todos eles começaram por uma crise e a igreja venceu isso através da oração. Amém. Mas não é aquela oração de eu vou orar hoje, provavelmente chegar no final da reunião de oração. Às vezes são meses. E também avivamento não é uma conferência. Não, nós não agendamos e nem produzimos avivamento, não é verdade? É isso mesmo. Agora, você olha a história, lá no Pentecostes foram 10 dias. Lá em Quacisabanto, onde nós visitamos com a graça de Deus, foram meses. Na África do Sul foram meses. Né? Então, está escrito lá em Lucas 24, 49, permanecei na cidade até que sejais revestidos de poder. Ô mestre, você está falando dos anos 90. Os anos 90 nós tínhamos amigos muito amados, importantes no cenário nacional. E um dia, conversando com um deles, eu disse assim, o Brasil está passando por um avivamento? E ele brincou comigo assim, eu acho que está, mas não fala com ninguém não, senão o povo para de orar. Mas você está dizendo uma coisa interessantíssima. Você se lembra do Earl Stiggin, lá de Quacisabanto, África do Sul? Ele disse assim, quando você começa a falar ou a escrever sobre o avivamento, é porque ele ainda não chegou ou ele já foi embora. Porque no momento em que o avivamento vem, você está tão tomado pelo senso da presença de Deus, da glória de Deus, o deleite em Deus, que você não quer saber mais de outra coisa. E você nem sabe que está no avivamento. Vamos continuar buscando, irmãos. Hoje nós vamos orar os dois. E vamos orar por nós mesmos, para que Deus restaure cada dia o fervor no nosso coração. Quem começa? Eu começo, você também. Amém. Deus, nós precisamos de Ti. Que Tu nos leves de volta, Deus, ao primeiro amor, a alegria da Tua presença, o encanto com a Tua palavra, a sede da oração, o desejo ardente de uma visitação poderosa do Teu Espírito. Visita a nossa alma, reaviva o nosso coração, dá-nos fome da Tua presença. Renova o ânimo da Tua igreja, em nome de Jesus, que nesse tempo de pandemia, Deus, a Tua igreja seja sacudida pelo poder do Teu Espírito. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ô, mestre, antes de orar, senti vontade de nós ajoelharmos. Agora. Senhor, nós agradecemos o Senhor, porque podemos ter na memória tempos da Tua misericórdia sobre nossa Jesus. vida. Senhor, e lembramos dos dias em que podemos dizer, quando jovens, Senhor, que a nossa alma desejava intensamente a Tua presença. Dá-nos graças, Deus, Jesus, visita a nossa alma. Geração. Visita, Senhor, esses dias agora com a Tua bênção, com o Teu poder. Senhor. Cada um dos pastores, evangelistas, presbíteros, homens, mulheres, lares que estavam frios, Senhor, meu Deus, desleixados, Senhor, sejam tocados de Senhor, maneira sopra nova, sobre nós restauradas.
Oh Deus, braços que estavam caídos, joelhos que não se dobravam. Oh, Senhor, Jesus. restaura nossa Restaura, Senhor. Senhor, derrama do teu Espírito sobre o Brasil. Sim, meu Deus. Sobre nossa igreja amada, a igreja Sim, presbiteriana no Jesus. Brasil. Sobre cada um dos irmãos e denominações Oh, presentes conosco. Dá-nos viver dias, Senhor, Oh, Jesus. gloriosos da tua bênção. Amém, amém. Oramos em nome Amém. de Jesus. Amém e amém. Glória ao teu nome. Glória a Deus. Amém. Ô, gente boa, ore pelo avivamento. Sala de prosa tem esse desejo de que nossas igrejas, nossa vida e nosso país receba muito mais de Deus. E temos aqui então essa agência missionária maravilhosa, que é a Luz para o Caminho, que tem sido uma bênção tão grande para a nossa pátria e para todos os países de língua portuguesa, liderado aqui pelo santo varão, o mestre Hernandes. Deus te abençoe e te guarde. E patrocínio da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, uma igreja que tem sido fiel e relevante no seu tempo, na busca deste avivamento. Deus abençoe sua vida. Gente boa, não desista de orar. Estamos emocionados porque esse assunto comove o nosso coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. A gente está baseado assim, de olhar para a vida do outro, a gente fica indignado quando o outro está prosperando. Quando a gente tem um costume de olhar para a vida do outro e esquecer da nossa, a gente então vai chegar e está sempre reclamando. E principalmente quando a gente olha para a vida do outro que é ímpio. O Salmo aqui, no verso número 1, ele vai iniciar justamente nessa perspectiva, ou digamos assim, nesse comportamento humano. E aí, se nós somos crentes, o Salmo vai dizer assim, olha, crente, não olha para a vida do ímpio, porque se olhando para a vida do ímpio, você vai ver sempre que ele faz coisas erradas contra Deus, mas está prosperando. É como se o Salmo dissesse assim, meu filho, minha filha, você está em outro patamar. Então, tente trabalhar na sua mente. É isso que ele diz assim, ó, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Porque você não está mais à vista das coisas meramente carnal. Você está às vistas das coisas agora espiritual. E isso quer dizer então, irmãos, que mesmo quando a gente fica indignado com a situação de prosperidade daqueles que fazem o mal, o salmista está alertando para que isso não frutifique no seu coração. Você pode olhar, se indignar, mas isso não pode frutificar. Isso não pode ser uma característica da sua vida. Isso não pode ser algo natural. Por quê? Porque você é um crente em Cristo Jesus. Viva pela verdade. Viver pela verdade quer dizer que eu não posso continuar indignado por causa do que os ímpios fazem. Muito menos ter inveja dos seus vexatórios comportamentos. Não nutre na sua mente o aborrecimento contra a prosperidade do ímpio. Pois, se alimentares tal pensamento, corremos um risco de ser mais um invejoso na multidão. Guarde a sua mente, irmão. Guarde a sua mente. Quando guardamos a nossa mente, a nossa percepção de felicidade vai ser sempre forte. Pois a nossa percepção de felicidade é diferente do ímpio, é diferente do mundo. Enquanto para o ímpio sua felicidade está em satisfazer as suas concupiscências,
para nós, os crentes, está no fato de encontrar-se no centro da vontade de Deus. Lembra quando eu disse? Mesmo sem vontade e sem desejo, mas eu procuro fazer o desejo de Deus? E quando nós estamos no desejo de Deus, que é o centro da sua vontade, nós vamos encontrar felicidade indizível. Quando estamos no centro da vontade de Deus, as indignações contra a prosperidade do ímpio desaparecerá. Então, o chamado para nós, de reflexão para esta noite, mais uma vez, é que você deve estar no centro da vontade de Deus, se esforçando para estar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que de fato Deus se satisfaz na sua vida. E por quê? Porque diferente, o ímpio tem a sua vida pautada na busca de satisfazer as suas concupiscências. E o salmista então ensina no verso 2 o destino dos mesmos. Eles vivem assim, satisfazendo as suas concupiscências, vivendo uma pseudo-felicidade, extravagando os seus desejos, comprando aquilo que ele quer comprar, vivendo aquilo que ele quer viver, pensando que está livre, mas na verdade está escravo dos seus vícios. O Salmo 37, verso de número 2, vai dizer qual é o destino deles, que é o diferente do nosso. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como erva verde. Então, no Salmo, podemos colher de forma enfática como deve ser a nossa vida. E aonde nós vamos colher isso? Verso de número 3. Como eu faço então para viver essa vontade, esse centro da vontade de Deus? Confiando e fazendo bem, habitando na terra e alimentando-se da palavra. Ou seja, a minha vida é uma vida dedicada ao Senhor. Eu não serei condenado, nem definharei, porque a minha vida é uma vida de fé, é uma vida de confiança. E baseado nisso, eu começo então a viver uma vida de fazer o bem. E baseado nisso, eu tenho tudo isso revelado na sua palavra, porque dela eu me alimento. Irmãos, todos sabemos a dificuldade que temos em conservar a nossa mente. E os pensamentos pessimistas, a dificuldade de frear a ansiedade, a tristeza e a frustração, elas vêm e a gente não tem como frear isso. O dia mau, ele vem para todos. Só que existe uma diferença apresentada nesse salmo. Pois enquanto o ímpio tem a sua vida em conseguir as coisas por meio ilícitos, se entregando de maneira irrestrita ao pecado e assim aumentando a sua influência e o seu poder, o crente se baseia numa vida de piedade e virtudes. Quando o dia mau chegar, o crente então tem a certeza que tudo no final ficará bem. Sabe por quê? Porque o crente se encontra com a proteção divina. E não há mais nada desejável do que desfrutar do encorajador e protetor cuidado de Deus. Chegamos então agora, irmãos, a um dos versos mais lembrados pela igreja e cantado também pela igreja. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. E de cara, pensamos que se eu agradar ao Senhor, Ele vai fazer aquilo que está em meu coração. Ou seja, pensamos que se eu fizer, presta atenção,
a gente pensa, se eu fizer oferendas, desafios, sacrifício, Ele então vai corresponder às minhas expectativas, e acho isso até interessante, porque eu vejo que pessoas mentem, falsificam, enganam, se intrigam, são promíscuos, são pessoas que, para desencargo de consciência, ouvem músicas cristãs, falam de maneira cristã, mas são piores do que os mundanos. Pois os ímpios não querem mostrar nenhum tipo de simpatia com Deus. Já se entregam sem nenhum temor. O que Davi está aqui dizendo é que agradar ao Senhor não é oferecer coisas para Ele, para que Ele devolva a você. Mas agradar-se do Senhor é definitivamente ter relacionamento com Deus, e nesse relacionamento a pessoa encontrar deleite, prazer e satisfação. Interessante é que em Deus, como já afirmamos aqui várias vezes, nós encontramos o sentido da vida, a felicidade, a razão de viver. Isso é totalmente oposto justamente ao mundo. Irmãos, no mundo, para se ter prazer, é necessário, como já disse, entregar-se ao pecado. E isso nunca o satisfará. Mas quando estamos em Deus e nele nos deleitamos, andamos, desfrutamos de tudo aquilo que é o desejo de Deus e passa a ser o teu desejo. Então, agradar-te do Senhor e se deleitar nele é entender, baseado no relacionamento com Ele, qual é o desejo e as vontades de Deus. E quando Paulo, escrevendo também aos Romanos, ele vai dizer que essa vontade, ela é sempre boa, ela é sempre agradável, ela é sempre perfeita. Então há uma sintonia de fato. Não é o que eu ofereço a Ele, mas é o que eu entendo qual é o desejo dEle. E só vamos descobrir qual é o desejo de Deus se tivermos um relacionamento. E esse relacionamento se baseia exclusivamente no que ele diz aqui: confiança, fazer o bem, e enquanto estivermos aqui vivos, nos alimentarmos da sua palavra. Isaías, escrevendo no capítulo 26, verso 9, ele diz: com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Irmãos, está na hora de colocar a tua fé em ordem. É Deus que te sustenta. Ele tem o controle da sua vida. É por meio dele que vivemos uma vida próspera. Não do nosso entendimento humano, mas próspera do entendimento dele. Dedica a ele a tua vida agora. Só quem entrega a vida a Cristo tem a possibilidade de viver uma vida santa. Então coloque toda a sua confiança em Deus. Permita que Ele dirija a sua vida. Você sabe que toma decisões erradas. Quantas vezes você já quebrou a sua cara? Somente quando Deus governa a nossa vida, teremos uma forma de viver aqui na terra de maneira íntegra e sempre praticando o bem. Irmãos, devemos como trabalhadores e também como patrões haver sempre um equilíbrio
e buscar a retidão e a justiça. É nosso dever ser honesto. É nosso dever e cumprir esse dever, ser o mais íntegro possível e considerar sempre as pessoas, porque isso é o desejo de Deus. Irmãos, deleitar-se no Senhor é estar justamente no centro da sua vontade. E vamos experimentar a satisfação do nosso coração quando sempre estivermos, aleluia, cumprindo com os seus mandamentos. Vamos então partir para o desejo de Deus? Amém? Agradeço a todos que estiveram conosco. Nos reencontraremos amanhã, se Deus assim nos permitir. Tenham todos um bom dia. Que Ele derrame luz nas decisões que você venha tomar durante este dia, nesse começo de ano novo. E até amanhã.